Pessoal, vamos começar, né? Nós hoje vamos nossa aula 8, né? Nosso plano de aula de hoje é esse aí, né? Vamos falar sobre esses tópicos, 3 tópicos aí. Vamos falar sobre essa teoria de expansão de funções ortogonais, é uma coisa que é muito usada, ferramenta matemática usada para você resolver problemas, né? De valores de fronteira, né? De todos os tipos. Vamos falar especificamente sobre separação de variáveis em cartesianas e em coordenadas cilíndricas para problemas bidimensionais, certo? E vamos mostrar um roteiro aí, mais ou menos, como é que se resolve numericamente a equação de Laplace em cartesianos, por exemplo, né? Cada sistema você vai ter uma forma de discretização da equação, né? Porque cada laplaciano tem a sua forma específica. Então, a gente vai mostrar mais ou menos em cartesiano como é que ficaria o problema, tá certo? As referências são essas aí, as notas de aulas anteriores, tá certo? Estão aqui no endereço, né? Essas notas 4, 7, 8 e 9. Nosso capítulo 3 do e-book e as sessões do Jackson 2.8 a 2.11, né? Ortogonalidade de funções é algo muito semelhante à ortogonalidade geométrica de vetores, certo? No espaço dimensional, a gente fala em produto escalar, né? E produto escalar serve para determinar a projeção de um vetor numa direção. Não é isso, mais ou menos? Ou seja, quanto de componente daquele vetor tem naquela direção, né? E em funções não é nada diferente. Quão parecida é uma função em relação à outra? Esse é o conceito, certo? E existem funções que são soluções de equações diferenciais de autovalores. O que é uma equação diferencial de alto valor? Aquela que o operador diferencial aplicado na função reproduz a função, certo? Quando você determina essas soluções específicas e determina esses valores, essa constante de multiplicação que aparece, você determina os autovalores da função. Você determina funções que têm propriedades de ortogonalidade, que a gente vai explorar aqui, tá certo? A gente vai ter que definir essa propriedade, né, especificamente. Então, como ele está dizendo, né, essas equações diferenciais tradicionais, né, Laplace, né, equação de Helmholtz, Schrödinger, equação de fusão, são equações em mais de uma variável. Quando você faz separação de variáveis, como a gente vai fazer aqui, você resulta em equações diferenciais em uma variável, né? E algumas dessas equações são equações que geram autofunções de autovalores. São essas autofunções de autovalores que têm essa propriedade de ortogonalidade semelhante aos vetores de base, aos versores do sistema de coordenadas, de um sistema de eixos, né? Certo? Então, só para a gente mostrar a analogia aqui. Por exemplo, uma base ortonormal, né? No espaço tridimensional, podia abstrair isso e botar, bota espaço n-dimensional, não é espaço geométrico. Podia botar n versores ortogonais. Mas vamos falar do espaço tridimensional tradicional finito. Então, o que essa base tem de propriedade, né? Os versores são mutuamente ortogonais, né? São normalizados, né? Satisfazem essa propriedade. Tem aquela propriedade cíclica, produto de 2 vetorial dá o terceiro, se forem distintos, com sinal adequado, né? Se estiver na ordem cíclica, mudando a ordem, você muda de sinal. O que mais a gente sabe? Bom, com essas propriedades, a gente pode sempre decompor um vetor numa base, né? Com uma soma de 3 componentes. Se fosse n-dimensional, seria n projeções, né? A iésima projeção nada mais é do que o produto escalar com o versor de base, né? Que geometricamente seria a cosseno do ângulo, né? Certo? Produto escalar é definido, né, como produto dos módulos cosseno do ângulo, né? A notação que a gente usa é essa aqui, mas no espaço de funções geralmente se usa algo parecido com isso aqui, né, um bracket, certo? E esse conceito pode ser generalizado para n dimensões, né? Bom, como é que a gente faz algo parecido no espaço de funções? É claro que isso só vai compreender quando terminar a discussão, tá certo? A gente voltando, revisitando, a gente vai entender por que a gente está fazendo cada passo desse, né?
Bom, então veja, você tem funções. Qual é o espaço? Bom, geralmente você tem um domínio, né? Um domínio. Suponha que a sua variável independente seja a variável xi, certo? Né? Então, o domínio é o domínio de variação dessa variável. Por exemplo, a região entre duas esferas de raio A e B. O domínio de R é entre A e B. Esse é o domínio, certo? Então, a gente sempre tem um domínio, né, qualquer. Pode ser um domínio infinito também, né, que se pode variar em todas as... mas vamos começar por domínios finitos. Então, a gente vai definir, por enquanto, o produto escalar no espaço de funções, que é nesse domínio aqui, como sendo a integral do batimento das duas funções, né, de f conjugado vezes g, de xi. Por que a gente faz isso, né? Ora, quanto essa função aqui é parecida com essa, certo? Uma medida é eu integrar o produto delas e ver que valor dá isso aí. Certo? Por exemplo, quão parecida é essa função aqui com essa aqui? Intuitivamente, é claro que a gente tem que ver os tamanhos aqui, mas o produto escalar, se a gente fizer a integral das duas, deve dar zero, mais ou menos, ou pequeno o valor, né? Elas não são muito parecidas, certo? Essas são mais parecidas, né? Porque elas são positivamente definidas, etc. Né? Então, você fazendo integral de produto de funções, você dá uma propriedade de semelhança de duas coisas, de duas funções. Então, por isso que a inspiração é essa. Né? Você encontraria, no caso, a interseção, onde ela na linha de cada uma? Você tem aí uma semelhança, tá certo? Por exemplo, uma função gaussiana. Por exemplo, a gente faz muito isso em fibra ótica, né? Um modo guiado numa fibra ótica é uma função que dentro é uma função de Bess para uma espécie, do lado de fora é uma função modificada, certo? Fora do núcleo, né? Ela faz continuamente esse negócio aqui. Eu posso pegar uma gaussiana e tentar fitar uma gaussiana nessa expressão. Se eu fizer o produto escalar, como a gente está fazendo, ele vai ter um númerozinho que não é muito pequeno, vai ser grande, vai ser um número, a correlação é muito grande. Como se fosse a correlação, digamos assim, mais ou menos. Certo? Então, essa é a ideia, né? Quase de correlação, né? As coisas são muito parecidas, certo? Bom, então vamos definir produto escalar de duas funções como sendo, as funções são complexas, certo? A gente lida com funções complexas no curso, né? Muitas situações não são, mas às vezes vai precisar usar funções complexas porque a matemática fica mais simples. No final, a gente obtém a função real, depois de fazer a manipulação e processamento, certo? Então, por exemplo, algumas propriedades dessa definição, né? Se as funções são reais, então não faz diferença a ordem aqui, né? Tanto faz. FG e GF, produto escalar é recíproco, né? Se elas são complexas, então o conjugado do produto escalar FG dá GF, né? Basta você calcular aqui o conjugado, isso aqui sai, né? Fica G conjugado F. Então é como se fosse G produto escalar com F, né? Bom, e disse que se duas funções são ortogonais, né? Então, essas funções, de onde elas vêm? Bom, vão surgir equações diferenciais, a gente vai ver exemplos aqui. Né? As equações diferenciais de autovalores geram autofunções que têm uma propriedade de ortogonalidade no domínio considerado. Né? Então, geralmente, você gera, em muitos casos, um conjunto discreto de funções que tenham propriedades interessantes. Quais são as propriedades? O produto escalar de duas eras é nulo se elas forem distintas e é não nulo se elas forem iguais. Certo? Então, observe a semelhança disso com vetores. Né? Então, você tem funções que têm essa propriedade. Ou seja, o produto escalar definido desse jeito, que é uma integral, vai dar sempre zero se forem funções diferentes do conjunto. Sempre. E vai dar sempre não nulo, com uma constante que você pode até usar essa constante para normalizar a função, certo? E vai dar um valor não nulo se as funções são iguais. Né? Você normaliza como? Bom, se eu dividir pela raiz desse númerozinho, o produto escalar vai ter sempre ou 1 ou 0. Né? Certo? Se eu pegar essa função U, que surgiu naturalmente, dividir por esse númerozinho aqui obtido, pela raiz dele, se eu fizer agora o produto escalar dessas duas, né, o N minúsculo com o M, vai dar 1 sobre Kn, né?
Daí vezes um N maiúsculo, um M, que dá KM também, né? Delta de NM, tá certo? Que é delta de NM, que eu esqueci. Isso aqui dá KN, cancelou, deu 1. Né? Então, essas funções ortogonais, da mesma forma que vetor pode ser usado, pode ser decomposto em vetores ortogonais, funções podem ser decompostas em funções ortogonais, que satisfazem essa propriedade. Tá? Por exemplo, vamos ver como é que isso acontece, tá certo? Suponha que você tem uma função no domínio, né, xi, né? A menor ou igual a xi menor ou igual a b, e você assume que f é decomposto dessa forma, em que um n tem aquelas propriedades de ortogonalidade. Né? Então, o que a gente vai fazer? Então, vou botar para cá, certo? Vou fazer um raciocínio semelhante, né? Tem um número finito aqui, talvez, ou talvez um número infinito de funções, certo? Eu só vou botar, eu vou nem botar aqui, vou botar somatório no número de funções que existir, de AN, um N. O que a gente faz no caso de vetores? Eu vou botar aqui em paralelo, tá certo? A igual a soma em N, se fosse múltiplas dimensões, né? Vou botar um N maiúsculo, né? A N, por azar, estou usando a mesma letra, tá? Mas vou fazer assim. O que eu faço aqui? O que eu faço? Eu passo em ambos os membros, produto escalar com um vetor de base. Isso aqui é módulo de A, módulo desse que dá 1, cosseno do ângulo deles. Né? Faço isso, que dá som em N de AN, né? AN, AM, certo? Como os versores são ortogonais, isso aqui vai dar o quê? Delta de NM, AN que vai dar A. Veja, N é variável, eu peguei um M fixo, é um M, tá certo? M fixo, né? Então vai dar AM. Então, o mésimo coeficiente é igual a produto escalar com AM. Nós já sabíamos disso, tá certo? Bom, e no caso das funções, né? Como é que fica? Mesmo raciocínio, certo? Faço, seja a decomposição de uma função em funções ortogonais. Vou chamar de... Esse A aqui não tem nada a ver com o versor, tá? É outra coisa. O que eu faço? O raciocínio. Se as funções são ortogonais, faço para escalar em ambos os membros, certo? Eu faço, vou botar do lado esquerdo o M, escalar F, faço a mesma coisa em ambos os lados. Vai dar o M, produto escalar com é claro que essa é uma operação linear, tá certo? Produto escalar com a soma é a soma dos produtos escalares. Isso aqui vai dar bom, satisfeita a probabilidade de ortogonalidade, quanto é que dá isso aqui? Dá o AM. Né? Ou seja, quem é a projeção AM? É o produto escalar, o M, é a projeção de F na função de base, o M. Certo? O que foi que eu fiz simbolicamente aqui, por trás de tudo isso? Tem uma computação por trás aqui, tá? O que eu fiz aqui foi, multiplica ambos os lados por um M conjugado, foi isso que eu fiz, certo? Que foi o que a gente fez na prática, né? Não alterar a igualdade, certo? Integra de A a B ambos os membros. Foi isso que eu fiz. E aqui fica aqui integral, né? De A até B. Dxi, né? Que não satisfaz a igualdade. Como essas funções têm aquela propriedade, isso aqui deu 1, delta de Mn, você teve, então, isso aqui nada mais é que o produto escalar. Ao invés de eu fazer essa computação, eu faço simbolicamente, né? Aplico esse produto brackets, produto escalar, e calculo. Então, as funções, então, teoricamente, têm de satisfazer essa propriedade de ortogonalidade, certo? Será que é possível realmente fazer isso? Né? Essa soma vai ser mais ou menos uma réplica de F.
Bom, o significado disso aí é que essa expansão, na verdade, minimiza o erro médio quadrático entre a função e sua representação aproximada, que é a soma. Certo? Então, esses coeficientes que dão o produto escalar, que a gente acabou de falar aqui, certo? Eles são aqueles, esse valor obtido, que é isso aqui, que é o produto escalar, né? São aqueles que minimizam o erro médio quadrático. Que erro médio quadrático? Bom, é a diferença da função real menos sua aproximação, que é essa expansão em série. Como é que é esse erro médio quadrático? Bom, você pega essa diferença das duas coisas ao quadrado e integra no domínio. E minimiza esse número, certo? Quanto menor esse número, mais aproximado a essas duas funções. Na média. Mais ou menos. Dividir pelo comprimento do intervalo, tem o erro mais ou menos do RMS. Né? Tirar a raiz quadrada aí, se quiser. Mas não precisa, só para a gente ter uma ideia aqui, tá certo? Se a gente calcular essa expansão aqui, ó, ao quadrado, né, dá F2 módulo quadrado. Tem um batimento aqui, esse conjugado desse, né, F com conjugado disso aqui, certo? Tem outro termo que é esse termo com conjugado de F. E tem mais um outro termo que é isto aqui ao quadrado. Só que tem que tomar cuidado, né? Módulo ao quadrado disso, né? Nada mais é do que soma disso, né? Um conjugado, certo? Só que aqui é em N, aqui tem que ser outro índice para não ser o mesmo índice, certo? São índices diferentes. Aqui vai ser M. Então tem uma soma dupla em todos os índices. Vai ficar N, M conjugado, N, M conjugado. Tá? Por isso que dá isso aqui, ó. Soma em N e M, né? Aqui tem N, aqui é M. E observe que está integrando essas coisas, certo? A integral desse produto aqui dá o quê? Delta de NM, né? Porque as funções são ortogonais, certo? Você vai ter integral de F2 de xi, certo? Você vai ter isso aqui, ó. Deu isso. Porque os índices são iguais, porque N e M são iguais. Só tem resultado quando os índices são iguais. Dá a N com a N conjugado. Aí tem um termo a N conjugado, né? Produto escalar de UN com F, que é essa integral, tá certo? Está isso aqui. E tem o conjugado de... onde é que está o outro termo aqui? Mais o conjugado disso, tá certo? Que dá isto e o conjugado disso, que dá o AN, que é esse aqui, né? Esse termo aqui. F conjugado N dá a produto escalar conjugado aqui, tá certo? Então, como é que a gente minimiza o erro, né? Isso aqui é o erro médio, né? Epsilon N, né? Derivado em relação ao coeficiente. Que coeficiente que minimiza, né? Derivado em relação a ele, dá zero, certo? Então, observe que essa derivada aqui dá zero em relação ao coeficiente, que não tem coeficiente aqui, né? Aqui não aparece os A's, tá certo? Essa derivada aqui dá zero porque A conjugado não é relacionado a A, certo? É só o A conjugado. Então, é um parâmetro independente. Então, derivada em relação a K aqui dá zero. Derivada em relação a K, nesse caso aqui, certo? Né? Dá o késimo termo. Derivada em relação a K do késimo termo dá 1 vezes o KF, certo? Que é esse termo aqui. Dá um termo só, certo? Que é o késimo termo. Está falando. E a derivada em relação a K desse dá o késimo termo apenas, que dá o AK conjugado. Né? Ou seja, AK conjugado menos produto escalar do conjugado dá zero. Conclusão, o coeficiente que minimiza o erro médio quadrático é o produto escalar de F com a késima função. Que é o que a gente estipulou anteriormente. Né? Certo? Então, ou seja, faz sentido que a gente faça essa expansão. Sendo as funções ortogonais, né, na realidade, né, o que acontece? Essa expansão, esses coeficientes são aqueles que minimizam o erro médio quadrático. E sempre você pode usar. Se você tem em qualquer domínio, um conjunto de funções ortogonais naquele domínio, sempre pode expandir
vai ter uma aproximação daquela função boa, razoável. Quanto maior o número de termos, melhor a aproximação. Essa é a ideia. Tá? E é por isso que a gente sempre está achando as funções ortogonais. Por exemplo, ondas eletromagnéticas no espaço. Né? Quem é a função de base para a onda eletromagnética? É uma onda plana. É um harmônico. Tá? Qualquer perturbação eletromagnética no espaço, você pode decompor em ondas planas, que são as funções ortogonais no espaço dimensional. Né? Em circuitos, uma função do tempo. Né? Qual é a função que a gente usa geralmente? Aplica uma frequência ômega, acha os harmônicos, né? Aquela frequência, decompõe f de t nos harmônicos. Essas funções harmônicas são ortogonais no domínio, num período de tempo correspondendo a uma oscilação de frequência. Né? Então, são essas coisas que a gente sempre faz. Sempre tenta achar as funções de base de qualquer sistema, para poder fazer a matemática de forma mais simples. Né? Isso aqui eu já falei, não foi? Já. Tem uma relação chamada de relação de completeza. Cadê, rapaz? O que é isso aqui? Deixa eu bater lá embaixo. Pronto. Relação de completeza de qualquer conjunto completo de funções ortogonais satisfaz. Né? Suponha que você decompõe a f, né, em funções ortogonais. Nós sabemos agora que a projeção, né, é o produto escalar da n-ésima função com a função f. Sabemos que isso aqui é uma integral, né? Isso aqui é o AN. Isso aqui é o quê, né? É integral de A até B de um N conjugado, né? F de xi, né? Certo? Observe uma nuance. F é uma função de xi, certo? O N é uma função de xi. A N é uma integral numa variável de integração que não pode ser essa xi, tem que ser uma diferente, tá? Tem que ser a função de... Aqui a gente vai botar uma linha para diferenciar dessa função que está, esse xi que está parado. Então aqui vai ser f de xi', um N conjugado de xi'. Quando eu jogo isso aqui dentro da fórmula, o que acontece? Fica a soma da integral de AB dessa expressão que está aqui dentro. Né? Então aparece a integral no espaço xi' aqui, ó, vezes o N de xi, né? Certo? E aí a gente troca a posição da soma com a integral, certo? Integra depois, primeiro soma. Aí fica, quem depende de N aqui é só esse termo e esse. Aí fica integral de xi', função de xi' e uma soma no número de termos que você tem lá, tá certo? Ora, estou integrando em xi' para obter o valor da função f de xi. Né? Que função é essa que me reproduz? Né? Você integra. Qual é aquela função que dá essa propriedade? A integral daquilo vezes f de xi' dá o f de xi. É a função delta, né? Não é isso? A delta de xi' menos xi que satisfaz essa propriedade, certo? Né? Essa propriedade aqui. Ou seja, funções que formam um conjunto completo ortonormalizado, né, ortogonal e normalizado, tem essa propriedade, né, que esta soma dá isso aqui. Certo? Vou mostrar na prática aqui como isso acontece, tá certo? Vou fazer uma simulaçãozinha para mostrar já já. Então, qualquer conjunto completo de funções de base ortonormais satisfaz essa relação de completeza. Né? Certo? Posso também mudar a posição de xi' com xi, né? Delta de xi menos xi'. Observe que o conjugado aparece no primeiro argumento aqui, certo? Tá? Isso não tem muita importância. Né? Se eu fizer o conjugado de delta ela mesma, né? Eu posso fazer o conjugado disso, vai dar isso, ou o contrário, eu posso trocar as posições, não tem problema, tá? Mas só para originalmente dar isso, eu trocar a posição de xi em xi, você tem delta xi menos xi', um N conjugado de xi, só trocar a posição, um N de xi'. Né? Vou fazer alguns exemplos de funções ortogonais que vocês já conhecem, certo? Série de Fourier de seno e de cossenos, né?
Vamos construir funções que tem esse formato aqui, ó. Né? Se n é um inteiro, o domínio é entre menos a sobre 2 e a sobre 2. O que acontece em a sobre 2 aqui? Dá 2nπ, o seno dá zero, né? Menos a sobre 2 dá menos 2nπ, o seno também dá zero, certo? Aqui é um conjunto de funções que tem nós nas extremidades, né? Você tem aí um período completo da função, e o período é a, certo? Dessas funções. Ela se reproduz a cada a, né? E as funções cosseno também têm essa mesma propriedade. Só que elas não são... Elas terminam no valor não nulo, né? Nas bordas, né? Certo? Mas são funções com periodicidade igual a no máximo, né? Quanto maior o índice, a periodicidade vai caindo. A sobre 2, a sobre 4, etc. Certo? Então, você tem essas funções. Como é que elas são? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui estão algumas... Deixa eu ver elas. São elas? Só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Essas são só as duas, né? Deixa eu ver só rapidinho aqui, tá? Tá. Aqui tem a primeira, o 1, tá certo? Que é essa aqui, ó. É esta que tem... Essas funções ímpares são as funções seno, né? O intervalo vai daqui, que é ponto 5, até menos ponto 5, certo? Então, você tem a função U1, certo? A U2, né? Frequência mais alta. Só vai até aí, tá certo? Só tem duas aí. E a V1, que é esta aqui, que é o cosseno, né? E a V2, que é esta outra aqui, certo? Né? Então, só para dar alguns exemplos. E especificamente, no caso das funções cosseno, tem a função para n igual a zero, né? Que é uma constante, certo? Vamos olhar ela como uma função também. Bom, quais são as propriedades dessas funções, né? Aqui está mostrando também, né? Tem lá, a simulação tem aqui, tá certo? Mostrando algumas delas. As funções U são ortogonais, certo? Né? Se o índice for diferente, dá zero o resultado. E se forem iguais, dá 1. Né? Como é que a gente sabe disso? Bom, a gente tem que fazer uma continha aqui, né? Vou fazer rapidinho aqui, certo? Isso aqui é feito como, né? Por exemplo, seno, né? Seno de nπx sobre A vezes seno de mπx sobre A, né? dx. Como é que a gente faz isso aqui, né? A gente usa ou identidades trigonométricas, ou usa exponenciais complexas, e faz, se quiser. Por exemplo, exponenciais complexas, isso aqui é exponencial de j nπx sobre A menos exponencial de menos j nπx sobre A, né? Tá? Sobre 2j, né? Daí o outro vai 1 sobre 2j, daí aparece fatores parecidos, né? Exponencial de j, m, π, x sobre A. Essas funções são reais, né? Então, o conjugado do seno é o seno mesmo, tá certo? Então, por isso que eu não botei o conjugado aqui, né? Menos exponencial de menos j, m, π, x sobre A, né? Bom, suponha que os índices são distintos, né? Esse produto aqui dá n mais m, tá certo? Essa função exponencial de j, n mais m, π, x sobre A, integrada num período, dá zero. Tá? Porque ela é seno desse argumento e cosseno. Seno mais j cosseno. A integral do seno num período completo dá zero. Cosseno também. Então, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero. A menos que ele seja igual a m. Né? Quando ele é igual a m, isso aqui dá zero a integral do produto. Isso aqui dá zero. Esses dois aqui cancelam perfeitamente, dá uma constante. Certo? E aqui dá outra constante. Que dá um cancelamento perfeito. Aí não vai dar zero o resultado da integral.
Tá certo? Então, por exemplo, aí eu posso olhar de volta. Quando n é diferente de m dá zero. Quando é n igual a m, dá seno ao quadrado. Ao quadrado dx. Daí você, se quiser, usa aquela identidade, né? Isso aqui vale seno ao quadrado de n πx sobre a é igual a 1 menos cosseno de 2n πx sobre a sobre 2. Integral vai dar isso aqui, vezes o comprimento, que dá a sobre 2, a integral do cosseno dá zero. O valor médio do cosseno dá zero. Tá? Então, ou seja, para n igual a m dá um valor, está normalizado que dá 1, para n diferente de m dá zero. Aí vocês fazem essas continhas depois para ver, né? Verificações, né? Por que essas médias dão o que dão, certo? Então, as funções seno têm ortogonalidade. Seno e cosseno sempre dá zero integral, certo? Cruzada. Cosseno com cosseno dá sempre delta de nm, né? A menos que seja n igual a zero, né? Isso aqui é para n... Esse aqui está um pouco errado, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver se eu normalizei aqui. Ah, tá. Não, sempre vai dar o mesmo resultado, certo? Inclusive a V0, tá? Integral de raiz de 1 sobre A vezes raiz de 1 sobre A dá 1 sobre A, dx dá A sobre A dá 1. Tá? Então está sempre normalizado, certo? Então, está tudo resolvido aqui, tá certo? Então, você sempre pode expandir a função f de x como uma série de Fourier de senos e cossenos. Né? A gente sabe disso. A gente sabe que isso quer dizer o quê? Minimização de erro e também tem essa ortogonalidade por trás. Então, ao invés de eu ficar integrando e fazendo o que quer que seja, eu uso só as propriedades que estão aqui mostradas. Quem é o coeficiente AN? Produto escalar de uma função de base dessa com f. Certo? Quem é B0? Produto escalar da função de base correspondente, que é o V0, com F. Mas quem é V0? V0 é a raiz de 1 sobre A, certo? Então, se eu fizer as contas, né? Aqui, ó, o resultado que dá. O B0 nada mais é do que a média da função f de x. Certo? O coeficiente zero lá. Então, a função é a sua média mais uma variação que tem a ver com essa expansão de Fourier. Né? Então, eu não preciso fazer as integrais. Basta eu fazer a operação para o escalar e calcular. A n para o escalar com a função de base correspondente, bn para o escalar da função de base correspondente com f. Resolveu. E B0, mesma coisa. Está resolvido. Né? Bom, aí aqui estão as expressões, né? As expressões estão... Quer dizer, na prática, o cálculo é feito assim, né? É integral. Essas projeções são feitas dessa forma. Né? No espaço geométrico de vetores é cosseno do ângulo, no espaço de funções é uma integral. Que ele pode escalar. Né? Outro exemplo. A gente usa também exponenciais complexas. Às vezes fica mais fácil a álgebra de fazer, usando exponenciais complexas. Né? Então, esse conjunto aí de funções de base, né? Por exemplo, esse aqui tem periodicidade máxima, 2π. O domínio é de 0 a 2π, tá certo? Então, aqui os índices podem ser ou zero ou positivo e negativo. Essas funções têm essa propriedade que é fácil de perceber, tá certo? Né? Integral do batimento de 2. Vou fazer só uma coisinha rápida aqui para poder não ficar muito lento. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Salvar. Se você for calcular, por exemplo, por escala de duas, né? Duas exponenciais complexas, se a gente olhar aqui,
1 sobre R de 2π, né? Então, se eu fizer produto escalar de 2, dá 1 sobre R de 2π vezes o sine de 2π dá 1 sobre 2π. Integral de 0 a 2π, né? Exponencial de j nx. Então, o produto escalar de 1n com 1m, né? Então, n é conjugado, né? Então, dá menos aqui, tá certo? O m dá normal, jmx dx. Isso aqui vai dar 1 sobre 2π. E aí a gente pode decompor, vai ter o quê? Cosseno, né? E seno. Integral num período de cosseno e seno dá 0. Mas se m for igual a n, isso aqui vai dar 2π. Vai dar 1 sobre 2π. Integral 0 a 2π de dx, né? Que dá 1. Então, funções são ortogonais, né? Normalizadas, certo? Então, o que nós temos de propriedade aí, né? Eu não falei da completeza, mas não tem problema, a gente fala dessa aqui. Então, tem essas propriedades de ortogonalidade, e a completeza é o quê? É aquilo que a gente falou antes, né? A completeza aqui em cima, né? Você pega o batimento de duas, né? Delta xi menos xi', tá certo? Então vai ser delta de x menos x'. É 1 sobre R de 2π vezes 1 sobre R de 2π dá 1 sobre 2π. Soma em todos os índices, tá? De menos infinito a mais infinito. Porque a gente está falando que são todos os índices, né? De quem? De exponencial de menos j nx, exponencial de j nx', né? Tá certo isso aqui? Vai ser a diferença, né? J nx' menos x, né? Acho que está até diferente ali, mas vamos ver o que deu aqui o resultado. Como eu falei que não faz diferença, as funções são reais, né? Então, algo assim, parecido, né? X menos x', certo? Completeza. Deixa eu ver se eu mostro para vocês a completeza aqui. Ou seja, quer dizer o seguinte, quanto mais termos eu colocar aqui, mais se transforma na função delta. Tá? Se eu botar poucos termos, ele parece função delta, mas não é função delta. Quanto mais termos eu colocar, isso aí vai dar a nossa função delta, né? Deixa eu ver se tem aqui uma simulação. Aqui está um exemplo, tá? Mas deixa eu mostrar aqui. Eu não tenho essa especificamente, eu tenho uma parecida com essa. Eu não tenho a função exatamente para mostrar, né? Eu vou mostrar daqui a pouco, tá certo? Deixa eu completar para mostrar depois. Bom, domínio finito, você tem o número conjunto discreto de funções, né? E se o domínio for infinito? Então, você vai ter um conjunto contínuo de funções. Então, o que é série de Fourier? Se transforma em integral de Fourier. Tá? A integral de Fourier aparece exatamente para isso, né? Como é que eu represento a função que existe em todo o espaço? E que funções de base eu posso usar para decompor essa função, né? Mesmo princípio, tá certo? Então, se o intervalo for ilimitado, a gente vai ter agora um conjunto aí contínuo de autofunções. Por exemplo, vamos considerar nosso exemplo aqui da série de funções complexas, né? Certo? Aqui está o intervalo, certo? Por exemplo, a gente fez uma nova função aqui, 2npx sobre A,
A gente tinha nx antes, né? O domínio é 0,2π. Agora botou um coeficiente aqui, de forma que a gente pode fazer um intervalo novo, que dá um período completo também. Menos A sobre 2, A sobre 2. Aqui estão as propriedades, né? De ortogonalidade, certo? Né? E a relação de completeza. Observe aqui, está diferente aqui, certo? Aí aparece um sobre A aqui, né? Certo? Quando eu faço A tendendo ao infinito, o que vai acontecer? Bom, a gente tem que fazer uns artifíciozinhos, né? Primeiro, esse intervalo aqui. A é muito grande, né? Quando n varia de uma unidade, a variação desse parâmetro aqui é muito pequena, tá certo? Então, varia praticamente de forma contínua, né? Então, n variando de uma unidade dá uma variação pequena desse argumento, chamar isso de uma variável contínua k. Certo? Quando n varia de uma unidade... Eita, que foi que eu vi aqui? A caneta não está funcionando. Tem uma coisa nova aí, deixa eu ver. Deixa eu só ver se eu resolvo aqui rapidinho. Estranho, né? Comportamento estranho, velho. Tá, deixa eu parar a gravação aqui um pouquinho, só para reiniciar aqui, senão eu vou ter que usar outra estratégia, tá? Então, quando o intervalo fica muito grande, você define uma variável k. Né? Então, se n varia de uma unidade, né? Delta n igual a 1, essa variável k varia de delta k, que vale esse coeficiente de 2π sobre a aqui, certo? Tá? Então, a função é expandida na função conjunto discreto de funções, certo? Então, isso aqui, na realidade, é a mesma coisa que isso. Isso aqui não tem diferença. Isso aqui é uma expansão. É a mesma expansão, botando aqui o delta n aqui, tá certo? Que é igual a 1. Delta n igual a 1. Esse delta n vale delta k. Delta n vale delta k vezes a sobre 2π. Que é esse fator aqui, tá certo? Então, apareceu aqui o quê, né? A n sobre a raiz de a. Apareceu um a em cima, um 2π embaixo. Aqui eu tirei isso aqui, botei k no lugar, tá certo? Ficou dk. E essa soma vira um integral, certo? Porque eu estou somando, a variação do parâmetro é dk, eu estou integrando na realidade, né? Então aparece aqui esse fator aqui, a sobre 2π, raiz de a, aqui embaixo, da raiz de a sobre 2π, raiz de 1 sobre 2π, esse raiz de 1 sobre 2π está aqui fora, fica o coeficiente AN, né? Que na realidade é A de K, tá certo? Vezes A sobre 2π. E isso aqui a gente chama de um novo coeficiente, certo? Que depende de K, porque isso aqui depende de K, né? Não importa que seja, tá certo? É uma função de K. Então o que nós obtivemos? F de x é igual a integral, né? De um coeficiente de Fourier, né? Componente de Fourier que você calcula, jkx dk, né? Ora, cada componente de Fourier é obtida, né? Se você fizer o cálculo da projeção original, tá certo? Voltando para a expressão original, né? Manipulando direitinho com essas definições, eu vou passar um pouquinho, porque senão a gente vai fazer muito detalhe e não vai conseguir terminar a aula direito, certo? Então, vamos passar por cima aqui. Isso aqui, você, no fundo, isso aqui é uma forma de você calcular o coeficiente da expansão, certo? Que é, observe, que dá a mesma expressão, né? Se a expansão de Fourier no espaço K, que é esse espaço K? Ora, o K tem dimensão inversa, né? De x, tá certo? Aqui está a expansão, que é idêntica à expansão da função original. Só que aqui é mais, aqui é menos. Aqui tem um 2π embaixo, aqui tem um 2π embaixo. Transformar direta, transformar inversa. As funções são idênticas, certo? Né?
Olhando para a definição do K aqui, certo? Né? A dimensão de K é inverso de comprimento. L é menos 1, certo? Então, se o domínio for espaço, isso aqui dá metro a menos 1. Se o domínio for tempo, isso aqui dá tempo a menos 1, que é a frequência. Né? A transformada de Fourier é a componente de frequência, certo? Essa variável é a frequência. Num caso, a frequência temporal, no outro caso, a frequência espacial. Certo? Se ele for ver, bom, e como é que fica a completeza, né? Aquela relação de completeza no caso de funções contínuas, né? Se a gente calcular aqui esse limite, certo? Quando o A se torna muito grande, né? Isso aqui é a relação de completeza original, né? É soma do produto de duas funções conjugadas de uma com a outra, né? E faz aquela mudança de variável lá, transforma na variável K, vira uma integral também, certo? A relação de completeza agora vira esse tipo de relação. É essa que eu quero mostrar para vocês aqui na simulação, tá certo? No caso, eu tenho uma função contínua, né? Por exemplo, certo? Vou fazer o limite de quando A tende a infinito dessa função aqui. Se você calcular a integral, vamos fazer x igual a zero, tá certo? A função delta. Então, a função delta tem uma representação interessante, né? Então, a forma de representar a função delta como uma integral da função exponencial complexa. A integral da exponencial complexa vai dar exponencial de j Ka sobre 2 menos exponencial de menos jk sobre 2 sobre o jk, né? Certo? A integral da função exponencial complexa, então, sobre jk, que dá... isso aqui tá certo? Sobre jk. Isso aqui dá... se eu botar 2j aqui e botar 2 aqui na frente, né? Deixar o k aqui, 2 sobre k, tirar esse... deixa eu botar aqui separado, que é melhor. Vou fazer aqui rapidinho. Exponencial jk sobre 2 sobre jk, que é o coeficiente da função, né? Isso aqui é 2j seno sobre jk, né? Que dá seno de ka sobre 2 sobre k sobre 2, né? Se eu botar um A aqui, vai ficar um A aqui em cima, certo? Que dá A vezes a função sinc, né? Essa função aqui é a função sinc, tá certo? À medida essa função sinc vale 1 quando esse argumento vale 0, né? E a função como todo vale A quando a função vale 0. Se A tende a infinito, a amplitude fica infinita, certo? E quanto maior A, mais rapidamente ela decai para 0 aqui, porque esse fator de escala aqui é muito grande. Qualquer K diferente de 0 já dá um valor 0 aqui, certo? Então, vamos ver aqui, ela virá a função delta, né? A função sinc, tá certo? Tá aqui, já tá virando. Deixa eu botar ela com poucos termos, tá certo? Isso aqui é a função sinc, né? Poucos termos. Você vai aumentando o número de termos, o que acontece? Olha a amplitude, né? Aqui a amplitude 1 é a sinc, para A igual a 1. A aumentando, tá certo? Isso aqui é porque está calculando ainda, né? A amplitude aumentando, ela vai virando a função concentrada, que tem aquela propriedade, né? Se você integrar essa função vezes outra, vai dar a outra na origem. Tá? Ela pode ser usada, essa função aí, aproximadamente. Tá? Função delta, né? Certo? Se aproxima do delta. Vai se aproximando do delta. Quanto mais termos você coloca, você vira realmente a relação de completeza, aparecendo, né? Certo? Ora, esse conceito de expansão de funções e funções ortogonais pode ser generalizado para mais de uma variável, né? Então, você tem aí funções de duas variáveis, continuando com notação, certo? Agora, o espaço é
Xi e eta, as duas variáveis, né? XY, né? R θ, né? Xi eta. Uma função é na variável Xi, um conjunto de funções ortogonais, a outra na variável eta, né? Então, a gente faz a mesma coisa. O produto escalar agora vai ser algo que é uma integral dupla, né? Os domínios, isso aqui varia no domínio AB, né? O eta no domínio CD. Então, esses produtos escalares agora são generalizados. Você tem agora integrais, isso aqui é de Xi de eta, né? Certo? Integral dupla. Mesma coisa, certo? Uma função de duas variáveis pode ser decomposta como uma superposição de funções de base, agora separadas desse jeito, certo? Então, se elas têm essa propriedade de ortogonalidade, é muito fácil calcular o coeficiente. Basta fazer o produto escalar em ambos os membros, já que as funções têm ortogonalidade, né? Aqui está o coeficiente, certo? Então, o conceito é simples, tá certo? Você pode fazer tudo simbolicamente, depois saber, bom, quanto é que dá mesmo a conta, né? Tem que fazer integral no final, certo? Mas faz tudo simbólico, no final você determina o cálculo do coeficiente que você precisa, tá? Certo? Bom, e aí é a partir da técnica de separação de variáveis que surgem essas famosas funções ortogonais, essa base de funções ortogonais, né? Qualquer que seja o sistema, essa técnica de separação de variáveis é aquela técnica que busca as funções ortogonais daquele sistema governado por aquela equação diferencial. Então, a gente procura funções específicas que tenham a propriedade em que a função, no caso, potencial, que a gente está trabalhando com potencial, né, poderia ser uma componente do campo de uma onda eletromagnética, né? Poderia ser separável assim, certo? Então, a gente busca uma forma específica da função potencial, ou da função que você quer determinar, como sendo produto de três funções de uma variável. Então, a gente está separando, né, uma forma específica. Não quer dizer que todo problema, a solução é desse tipo, não. A gente vai descobrir que funções são essas que têm essas propriedades para poder resolver um problema geral a partir dessas funções. De que forma? Decompondo a função geral nessas funções especiais, de base. Essa é a lógica. Seria para o problema de valor de fronteira? Problema de fronteira. Essas funções se ajustam na fronteira, né? Pode ter nós na fronteira, etc. Certo? Essas funções especiais. São essas funções que estão aí, certo? A equação... Algumas das equações diferenciais, quando você gera... Porque a equação é laplaciano, né? Você tem três derivadas parciais. Quando você separa, vão ter algumas equações diferenciais que geram funções ortogonais e outras que não, certo? Isso que a gente precisa ver como é que é, né? Vamos ver o que acontece. Vamos fazer em cartesianos o problema da equação de Laplace, que é o problema mais simples que tem. Laplaciano é uma função de três variáveis, certo? E assumir que a função potencial é separável no produto de três funções. A gente joga na equação diferencial. Por que é interessante? Porque quando você faz derivada aqui, só cai a derivada de uma dessas funções, né? Daí você tem aí, por exemplo, né, se você fizer D2 φ dx2, só deriva quem? F, né? Vai dar GH D2F dx2, certo? E, por sua vez, 1 sobre φ d2φ dx2 é 1 sobre FGH d2F dx2, que dá 1 sobre F d2F dx2. Então, é isso que a gente faz. Mesma coisa aqui, né? Se eu faço isso, derivo só a função que está casada com a variável, e depois dividido por f, sobra esses termos. 1 sobre f d2f dx2, mais 1 sobre g d2g dy2, mais 1 sobre h d2h dz2, e essa soma tem que dar zero qualquer que seja x, y ou z. E esse é o argumento fundamental dessa técnica, tá certo? Essa soma só pode dar zero qualquer que seja x, y ou z, se cada termo, por sua vez... Porque, observe, né? Esse termo aqui só depende de x, tá certo?
Porque F só depende de X, né? E só depende de Y. E só depende de Z. E eu quero que essa soma de funções totalmente independentes dê sempre zero, qualquer que seja X, Y, Z. Só pode ocorrer se cada termo for constante. Não depende de X nem de Y nem de Z. E constante de forma que dê zero o resultado, né? Não é qualquer constante, certo? Então, eu posso escolher várias possibilidades, tá certo? Cada possibilidade de escolha gera um tipo de resultado. Pode ser que o resultado funcione para o seu problema, pode ser que não funcione. A gente tem que ver. Por exemplo, se você escolher D2F dx2 sobre F igual a menos um número real positivo. Posso escolher complexo também, tá? Está aberto aqui. Mas vamos escolher real, é todo mundo real. D2G de Y2, um número real negativo, certo? Menos beta 2. Beta e alfa reais. Então, a terceira tem que ser positiva aqui. Porque a soma tem que dar zero, né? Gama 2 vai ter que ser... porque 1 dá menos alfa 2, menos beta 2 mais gama 2 igual a zero, quer dizer que gama 2 tem que ser igual a alfa 2 mais beta 2. Escolhidos alfa e beta, gama está amarrado a alfa e beta, né? E você gera essas equações diferenciais, tá certo? Essas duas geram funções ortogonais. Essa não. Tá? Essas funções são conhecidas, né? Geram funções com potencial de serem funções ortogonais. Não necessariamente são ortogonais. Tá? Tá? Então, usando funções reais, para essa escolha específica que eu fiz aqui, você gerou essas equações diferenciais. As soluções das equações, a função cuja derivada segunda reproduz a própria função, ou é seno e cosseno, ou é exponencial. Quer dizer, ou é exponencial complexa, ou é exponencial real. Exponencial complexa, as combinações dão seno e cosseno. Tá? Então, você tem, para essa escolha, né, as funções f e g são combinações de funções seno e cosseno, ou exponenciais complexas. E a função z é função hiperbólica, combinação de exponenciais reais, que dá, ou você usa exponenciais reais se quiser, ou essas funções hiperbólicas, né? Combinação dessas duas, certo? Ó, 6 coeficientes, né? A gente pode usar isso aqui, tá certo? Ou usar uma forma um pouquinho diferente que eu vou mostrar aqui, que não está aqui, tá? Eu posso usar isso aqui, eu posso usar essa outra escolha aqui também, que é interessante, tá certo? Minhas notas não estão mais aqui, né? Cadê elas? Aqui. Então, aqui nós podemos escolher, por exemplo, né, para f de x, eu posso escolher assim, ó. A seno de alfa x, né? Menos uma fase φx, certo? Ou eu posso escolher essa opção aqui que eu fiz, A seno alfa mais B cosseno, ou, alternativamente, essa forma mais compacta, né? Certo? Para G, eu posso escrever também algo parecido, certo? B seno, ou cosseno, tanto faz, de beta x menos uma fase φy. Quando você expõe isso aqui, vai dar uma função seno de alfa x e uma função cosseno de alfa x. Aqui também, certo? E para H, você fica lá com a exponencial, se quiser, né? H de Z. Você pode botar assim também, C seno hiperbólico, né? De gama Z, menos não é fase aqui, né? Aqui seria menos chamar de um parâmetro φ0, mas não é fase, tá certo? Pode ser assim, né? Quando isso aqui der zero, isso aqui está na origem, certo? Quando eu faço produto, isso aqui vira uma constante só, certo? ABC é uma constante só. Então, você tem uma constante, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aliás, 5, 6, porque essa aqui é a função das duas. Então, você não sabe nada disso, quem é alfa e beta, quem, etc. Né? Certo? Então, eu poderia fazer isso também, né? Posso escolher essa forma aí, ou essa forma que está aqui mostrada nas notas, certo? Tem como eu estou falando, 6 constantes, A, B, C, D, E, alfa e beta. E no meu exemplo aqui também, certo? A, B, C, né?
Porque A cosseno de φ dá uma constante, né? Então isso aí pode dar a mesma coisa, certo? Só forma diferente de representar, né? Aqui teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? 6 constantes, né? Que essas 3 dá 1, né? O produto, né? 1, 2, 3, essa aqui é a função dessas duas, 4, 5, 6. 6 parâmetros, no outro também tem 6. Mesma coisa, tá? Bom, então, como é que a gente usa essas funções? Vamos ver como é que aparecem as funções ortogonais, certo? Problema específico, né? Veja esse problema de forma de fronteira dentro dessa caixa aí. O potencial está aterrado em 5 faces e ele é não nulo na face de cima e é uma função arbitrária, certo? Tá? Então, o que acontece? Se eu aplicar as condições de contorno em x igual a... Observe, né? Essa função aqui, certo? Eu já escolhi esse tipo de escolha porque em x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, ela satisfaz a condição de contorno. Né? Em x igual a 0, que é essa tampa de trás, certo? O potencial dá 0. Em qualquer lugar. No plano xy, né? Em x igual a 0. Em y igual a 0, que é essa tampa daqui, isso aqui dá 0. Em z igual a 0 também. Então, 3 faces, ou seja, o plano z igual a 0, que é esse plano aqui, potencial é 0. O plano x igual a 0, que é esse plano aqui, o potencial dá 0. E nesse plano aqui, o potencial dá 0. Então, 3 faces estão resolvidas já, com essa escolha já, né? Aquela fase todinha nulas, tá certo? É como se eu pegasse essas fases, para isso aqui igual a 0. Isso aqui igual a 0. Isso aqui igual a 0. Uma constante só. Essa função obtida anula naquelas paredes lá que eu falei. Tá? Diga. Não sei se o senhor já explicou, eu não peguei. Não podia ser sério caminhar no H. Não. Não, porque a equação... Olha a equação diferencial, né? Ela é diferente das outras, certo? Essa aqui, alfa, beta e gama reais, essas dão seno e cosseno. Essa aqui não. Tem um sinal diferente aqui, ó. A função aqui são as hiperbólicas, exponenciais reais. Por causa disso. Se eu tivesse sinal menos aqui, mais e mais, quem seria afetado seria F. Eu escolhi, nesse caso, esse caso aqui. Então, você vai escolher de acordo com o seu problema físico. Quem é que vai ser hiperbólico, quem vai ser periódico. Né? Então, o que acontece? Satisfaço as condições. Agora, em x igual a A, que é essa parede de cá, tá certo? O potencial também é 0, né? Então, quando eu faço x igual a A, eu tenho que impor que seno de alfa A dê 0. Certo? Então, alfa só tem um conjunto específico de valores de alfa, que é esse conjunto discreto de valores. Observe que a gente está determinando as incógnitas. Alfa a gente não sabe quem é. Quem são essas... Então, vamos voltar para cá. Quem são esses parâmetros aqui? São os autovalores da função, tá certo? A gente está determinando os autovalores, alfa e beta. É isso que a gente está fazendo. Então, algumas equações dessas de autovalores dão autofunções que são ortogonais. Beta, por sua vez, também, né? Se beta for nπ sobre b, eu satisfaço y igual a b. E gama é função de alfa e beta, né? Aqui estão os valores. Então, tem um número infinito de possibilidades. Não estou incluindo valor zero ou negativo, porque valor zero anula a função, não satisfaz a última condição de contorno. E o valor negativo reproduz a mesma função, né? Seno de menos x é igual a menos seno de x. É a mesma função, certo? Esse gama o senhor obteve o caminho. O gama veio do balanceamento da equação aqui, ó. Ah, dali. Essa soma dá 0, então dá isso aqui. Né? Achou alfa e beta e gama está amarrado. Então, você tem que encontrar uma expressão do potencial na curva, né? Na curva. Tá? Nesse processo ele está construindo aquelas funções ortogonais que eu falei. Né? Eu Então, estou utilizando uma solução de cosseno, seno
ser cosseno hiperbólico, mas desse sempre hiperbólico. Cosseno e sempre hiperbólico. Isso. A gente usou, a gente fez isso, certo? Só a gente fez rápido, eu não mostrei como é que faz, tá? Se você for fazer, deixa eu usar essa forma completa, você vai mostrar que uns coeficientes são nulos e outros não. É isso que você vai fazer. Eu já pulei, já mostrei, ó, se eu usar isso aqui, eu fiz a mesma coisa, só que eu pulei. Se eu usar isso aqui, já satisfaz essas condições. Eu já determinei os coeficientes assim intuitivamente, certo? Então, o que aconteceu aqui? Essas funções obtidas, depois de determinar esses valores aqui, é que eu obtive agora aquele conjunto de funções ortogonais. A função de seno de x, que está aqui dentro, o n, x sobre a, e o n de y sobre b, são ortogonais no intervalo. Né? São essas funções aqui. Ó. Essas funções são ortogonais, certo? É claro que não estão normalizadas, mas tem um fator aqui na frente. Né? O que é importante é isso aqui, a ortogonalidade está aqui. Né? Índices diferentes dá zero, índices iguais dá não. Então, essas funções têm essas propriedades. Certo? Ou seja, a minha função, isso aqui não é a solução, isso aqui é um termo só. Essa função aqui, se eu for usar só essa função, eu não satisfaço essa condição arbitrária aqui em cima. Só se eu forçar um número infinito de possibilidades, certo? Então, observando, eu estou aqui mostrando, né? Esse aqui é um harmônico do sistema, tá certo? Este é um harmônico. Essa escolha específica é um harmônico só. É um harmônico por quê? Porque aqui tem um harmônicozinho em x e um harmônico em y. Isso aqui é uma função que não tem periodicidade, é uma função que é a solução em z. Né? Mas em xy tem periodicidade. Certo? Funções que têm nós nas extremidades. X igual a zero, x igual a a. Aqui tem uma parede e aqui tem outra, certo? Aqui, ó. X igual a parede, x igual a está aqui, a parede x igual a zero está do lado de lá. A parede y igual a zero está do lado de cá, e a y igual a b está do lado de cá. Então, essas funções têm nós nessas quatro paredes. E a função hiperbólica é anula embaixo, certo? Ela anula embaixo. Então, está todo mundo aterrado. Falta a última superfície, que é essa aqui. Quando z é igual a c, no caso, né, que é essa altura, eu tenho que forçar que a minha solução dê isso aqui. Certo? E só essa solução, que é para um harmônico quer dizer um valor de m, um valor de n, não funciona. O que eu faço? Eu uso uma combinação de fatores, né? Todas as possibilidades. Essas funções têm relação de completeza, eu posso fazer isso, isso minimiza o erro, já falamos sobre tudo isso. Tá? Quem é o coeficiente? Bom, faço z igual a c. Quando eu faço z igual a c, vai dar aquela função que está lá em cima, tá certo? Φ de xy. Né? Então, quando z é igual a c, você tem aqui o coeficiente AMN, uma constante aqui, ó. Expansão de uma função de duas variáveis em funções ortogonais. Né? E aí nós sabemos o que fazer, né? Aplica o produto escalar em ambos os membros. Né? Usa a relação de ortogonalidade que a gente tem entre essas funções, que está aqui já construída, tá certo? Essas funções têm essa relação que tem um meio, não é um meio. Certo? Então a gente tem que lembrar dessa função, dessa integral. E daí você faz rapidamente, né? Produto escalar. Isso aqui é o quê? Isso aqui está errado, né? Não está certo. Né? Já fiz o produto escalar, né? Certo? Isso aqui não precisa botar esse x sobre ela em nada, mas já foi feito o produto escalar, já deu m igual a n. Desculpa, já deu um valor de m e um valor de n, certo? Específico. Né? E aí você tem o resultado do produto escalar, daí essa confusão aqui todinha, né? Esse integral duplo aqui. Ou seja, se você usar esse cálculo, você vai ter a solução do seu problema. Né? Por exemplo, a temperatura nessa sala aqui, dada a temperatura nas paredes, se fosse 0 grau, 0 grau, 0 grau, 0 grau e temperatura T aqui, vai ser a temperatura governada pela equação da Laplace. Certo?
Então, essa solução aí, por exemplo, se a função φ for uma constante, você pode calcular, né? Por exemplo, botar uma constante aí e calcula, certo? Então, o resultado. Então, você tem a distribuição de temperatura na sala, que é a mesma coisa. Né? Função potencial dentro da... Se aqui fosse potencial está 1.000 volts, 0 volts aqui, você sabe o campo elétrico, como é que ele se distribui, como é que ele vai, as linhas de campo vão se distribuir aqui dentro. Né? Certo? Bateria fraca, bicho, não está carregando, cara. Oxi. Eita, agora que eu vi. O que foi isso, hein, rapaz? Oxi. Será que eu não conectei? Você está aqui mostrando um... Deixa eu só ver aqui rapidinho, peraí. Ah, tá lá, está carregando. Certo. Muito bem. Nós temos aí, só para vocês perceberem direito, né, como é nesse problema, né? Problema de 3 dimensões, o que aconteceu, né? 2 funções são periódicas e uma é hiperbólica, certo? Né? Foi isso que a gente gerou, né? Eu podia ter 2 hiperbólicas, talvez, e uma periódica. É raro, mas podia ser, tá certo? Se fosse 2 dimensões, fosse assim, d2φ dx2 mais d2φ dy2, uma constante de separação tinha que ser positiva e a outra negativa, certo? Para dar 0, né? Uma dá alfa 2, a outra tem que estar menos alfa 2. Uma é menos a outra. Então vai dar uma periódica e uma hiperbólica, se for em 2 dimensões. Tá? Ok? Vou fazer um problema bidimensional interessante que tem uma solução fechada, por incrível que pareça, apesar de não parecer. Veja esse exemplo aqui. Uma cuba semi-infinita. Potencial é V embaixo, paredes aterradas. O potencial cai para 0 no infinito, certo? Está aberto aqui. Mas o potencial, a gente sabe que a condição de contorno é que o potencial vai para 0, para Y muito grande. Né? Laterais que vai para 0 ou... Não, aqui nas laterais dá 0 e muito longe cai para 0. Como se fosse a outra tampa que fosse fechada. A tampa está longe, digamos assim. Está 0 longe. Hã? Y indo para infinito. Né? E a V aqui embaixo, certo? Bom, nesse caso vai ser... A gente começa a perceber quem é periódico e quem não é, né? Quem tem 2 nós, tá certo? É periódico, em X, né? Aqui, ó. E aqui tem que ser hiperbólico. Mas só que a função tem que decair. Então tem que ser uma exponencial decrescente. Que é uma das funções, né? Pode ser hiperbólica ou exponencial real. E mais a exponencial que cai. Então a solução é desse tipo aqui, que satisfaz as equações. Né? Esse m aqui quer dizer seno de m π x sobre a, né? Em x igual a 0 dá 0, e x igual a dá 0. E aqui, ó, mesmo coeficiente, m π sobre a, que é o alfa, né? Então, a exponencial real, que é a solução da equação diferencial, e a função periódica, que é a solução da equação diferencial. E as funções de base ortogonais são essas aqui. Calcula, né? Faz o quê? Produto escalar, ou seja, já vai direto, o coeficiente vai ser a função. Isso aqui em y igual a 0 dá quanto? 1, né? Em y igual a 0 a função vale v. Então você tem o quê? V igual soma de m igual a 1 a infinito. Isso aqui deu 1 de AM o m. Eu vou tirar o argumento aqui, tá? Só para ficar evidente, tá certo? Você faz produto escalar em ambos os membros, quer dizer, multiplica pelo conjugado, né, no índice aqui, e integra. Vai ser a integral da função v vezes seno. Né? Que dá isso aqui, ó, v vezes seno, dá esse resultado aqui. Aqui está o coeficiente da expansão. Se for calcular, vai dar só resultado para m ímpar. Integral da função aqui, tá certo? Que é da cosseno, né, e só dá não nulo quando é m ímpar, né? E dá 0 para m par.
né? Essa aqui é a função, certo? Ou seja, a solução desse problema está aqui. Ó. Né? Basta ver, né? Para y muito grande, isso aqui dá zero, né? Ou se você quiser, se y muito grande, basta pegar o primeiro termo, porque os termos seguintes são cada vez menores, certo? Você pode dizer, bom, aproximadamente o potencial longe dá mais ou menos esse resultado aqui, certo? Só o primeiro termo, aproximadamente. Essa expansão é exata, tem uma forma fechada para ela, certo? Eu vou andar rápido aqui, porque isso aqui tem uma álgebrazinha que demora para mostrar, mas só vou mostrar o roteiro, certo? Isso aqui é a parte imaginária dessa expansão, esse z sendo essa exponencial complexa. Né? A parte imaginária vai aparecer o seno lá, né? Certo? Esse j com j dá menos 1, a parte real é a exponencial de πy sobre a, parte imaginária menos j, de jπx sobre a, por isso que dá essa elevado a m da mpx sobre a, certo? Essa expansão aqui é a expansão do logaritmo, né? Você tem um tipo de expansão, se você mudar o sinal dá essa outra expansão, elas são muito parecidas, isso aqui para todos os índices, se você divide um pelo outro, aliás, se você log da razão, dá log desse menos log desse, você cancela os termos pares, fica exatamente a expansão que está lá, e pega a parte imaginária, tá certo? Você tem que o potencial dá esse resultado aqui, certo? Só para mostrar que dá uma função fechada. Né? Certo? Isso aqui vai dar... Tem que calcular direitinho, né? Bota Z aquele número complexo, calcula direitinho, vai dar essa função aí, arco tangente, uma função fechadinha, certo? Só para mostrar para vocês uma comparação aqui, ó. Mostrando o que acontece, né? Quando você usa o resultado exato e usando só o primeiro termo da expansão, certo? Isso aqui é para y sobre a. Y é a altura, né? A distância. Né? Isso aqui é como é que o potencial varia com x a uma certa distância da parede que está a V volts de baixo. Mas se eu tiver a 0,5, né, a diferença máxima é de 2%, mais ou menos. Certo? Que esse valor aqui. Ó. A solução exata é essa que a gente mostrou, e a solução aproximada de série. E quando você fica bem pertinho da parede, que não é y, não é muito grande, né? Então, a aproximação piora, 10% de diferença. Certo? Observe, quando a gente faz uma solução séria, tem que truncar, né? Tem que calcular no computador, né? Então, você tem que ir botando termos até que você tenha uma aproximação razoável para a solução. Né? E sempre vai ter aquele fenômeno de Gibbs, né? Nas extremidades. Né? Você tem, por exemplo, funções que variam abruptamente, né? Por exemplo, né? Você aproxima para o série de Fourier, certo? Deixa eu fazer duas coisas aqui, eu não consigo. Deixa eu mudar a cor aqui. Vamos fazer isso, talvez, agora. Então, você tem uma função desse tipo aqui, ó. Faz isso, ó, 0, né? Daí, pá, um degrau, depois vem para cá, pá, 0 de novo, né? Você quer aproximar isso por um conjunto de funções de Fourier, por exemplo, uma série de Fourier, né? Mas só que quando você trunca, essa derivada altíssima, como é que você vai representar? Para uma função que varia continuamente, né? Então, é fácil ver esse fenômeno, certo? Você vai observar o aparecimento desse overshooting, né? Isso aqui fica assim, mais ou menos assim, e aqui tem isso. Porque aqui tem essa derivada altíssima que fica difícil. Quanto mais tempo você colocar isso aqui, mais vai ficar lisinho, tá certo? A gente pode fazer isso aí, observar, né? Certo? Bom, antes de continuar com essa questão da expansão de funções, tem uma solução que a gente não falou, né? No problema tridimensional, esse problema aqui, Laplaciano de φ igual a zero, quando f é separável, né? Geramos três equações diferenciais, né? Por exemplo, para f foi d2f dx2, né? Vou fazer assim, né? Foi isso que a gente fez, né?
Essa foi a equação que te... Falou, bom, isso aqui dá uma constante, isso aqui dá uma, e a soma dá menos essa aqui, né? Essa aqui, tá? Isso aqui foi alfa 2, isso aqui foi beta 2, isso aqui foi menos gama 2. Ora, mas tem a possibilidade, né? Isso aqui igual a zero, isso aqui igual a zero, isso aqui igual a zero. Tem um outro tipo de solução, não vai gerar funções ortogonais, mas vai gerar funções do quê, né? Do tipo... Mesmo para G e H, né? D2 dx2 igual a zero dá a função f igual a x mais b, função linear. Então, a função linear é produto de 3. Então, tem problemas específicos que são satisfeitos por esse tipo de produto. Produto de 3 funções lineares, né? Exemplo. Esse exemplo aqui, né? É só um exemplo, na realidade, né? Que vai ter esse caso, né? Se for uma função que varia com 3 variáveis, por exemplo, essa função aqui, em que o potencial é zero no plano de baixo, no plano de cá e no plano de lá, e vale uma constante dessa folha aqui, tá certo? Essa folha hiperbólica aqui. Né? Essa folha é a superfície z igual a 1 sobre xy. Se o potencial for ver nessa folha, certo? Então, a função xyz vezes v satisfaz as 4 condições de contorno. Se x ou y forem nulos, dá zero. Se o produto der 1, que é a nossa folha, dá potencial v. Então, esse problema específico, você tem aí uma solução. Né? Se você olhar de perfil, isso aqui é mais ou menos isso. Essa função hiperbólica aqui, né? Potencial constante, 0, 0. Né? Você tem o campo elétrico, tá certo? Né? Fazendo isso. Né? Fazendo essa linha de campo aqui. Ortogonal, né? É claro que aqui no arranjo fica mais complexo, né? Mas se você olhar de perfil, dá isso aí. É essa função aqui que tem no nosso simulador, né? Certo? Essa aqui, né? É nessa região que está estudando o problema, nessa região aqui. Certo? Nessa região de cá. Entre essa parede e essas outras que estão transparentes, mas estão aterradas no potencial. Certo? E aqui estão as equipotenciais, né? Certo? São superfícies de potencial constante. O campo elétrico vai ser ortogonal a essas linhas equipotenciais aqui. Certo? Muito bem. Bom, em cilíndricas, né, daí o Laplaciano já é outra coisa, né? A gente vai fazer aqui em 2 dimensões, em 3 dimensões, vai falar depois, mas em 2 dimensões dá para as funções que a gente está acostumado a usar essas funções, né? Então, eu vou andar rápido aqui, tá, pessoal? Certo? A gente só tem aí mais 20 minutos, né? Então, dá uma rapidinho, mas o roteiro é parecido. O problema é que o Laplaciano agora fica com uma estrutura diferente, né? Vão admitir problemas de que o potencial depende, isso aqui está errado, só de R φ, certo? R φ só, né? Corrigindo as notas, certo? Então, problemas no plano, né? Então, o problema é que você tem a estrutura cilíndrica, né? Então, dentro do cilindro, né? Você sabe que o potencial arbitrário aqui, nessa superfície, por exemplo, né? E você sabe que o potencial depende da distância R e da variável φ, e a geometria cilíndrica fica mais fácil de trabalhar em cilíndricas, né? Então, se essa estrutura for infinitamente longa, por exemplo, né? Por exemplo, 2 telhas, tá certo? Uma telha a V volts e a de baixo a menos V volts. Infinitamente longas, tá certo? Né? Certo? Qual o potencial aqui dentro? Né? Então, esse é um problema que eu estou dando a condição de fronteira. Né? Então, é Laplace de novo, né? Não tem carga, tá certo? Então, Laplaciano igual a zero, e a simetria do Laplaciano para a cilíndrica dá essa combinação aqui,
mais uma vez, usa a mesma técnica. As equações são um pouco diferentes. São equações com coeficientes variáveis, ó, tá vendo? Mais uma vez, fez a mesma coisa de separação de variáveis. Uma equação, a equação em φ, dá uma função conhecida, né? Uma equação diferencial que dá seno e cosseno em φ, né? E a equação radial também é fácil de calcular, tá certo? Se alfa for zero, essa constante de separação for zero, essa função aqui é a função linear, tá certo? Está aqui. E a solução da equação radial dá a função logaritmo, né? O laplaciano, ou seja, quando isso aqui dá zero, a solução dessa equação, eu vou fazer rapidinho aqui, para mostrar. 1 sobre R, ddr, né? R, df, dr, que é a equação original, se a constante for zero, né? O f aqui no lugar do φ, certo? Se eu integrar uma vez, multiplicar por R, vai dar ddr disso dá zero, ou seja, R df dr igual a constante. Integrando mais uma vez, vai dar o quê? F igual a logaritmo de R mais B. Né? Então, a solução alfa igual a zero, quando a constante de separação dá zero, vai dar logaritmo em R e linear em φ. Certo? Que é essa parte aqui, chamada de φ0, para alfa igual a zero. Para alfa diferente de zero, a função g vira aquelas funções que a gente acabou de fazer, certo? Funções seno e cosseno, na variável φ. Constante de separação alfa. E para f, se você colocar aqui r elevado a k para determinar esse k, e jogar aqui, observe que não é difícil perceber, a derivada segunda dá r elevado a k menos 2, com r elevado a 2 dá r elevado a k. A derivada primeira dá r elevado a k menos 1, com r dá r elevado a k. E aqui dá r elevado a k. Então, eu posso balancear essa equação e determinar o k tal que a equação seja válida. E esse k vale mais ou menos alfa. Certo? Então, a solução é essa aqui. A parte radial vai ser potência de R positiva ou negativa. Qual é o expoente? Bom, é esse alto valor alfa que a gente não sabe quem é. Né? Só sai depois que você resolve o problema. Então, solução geral, agora você sabe que uma combinação de possibilidades para o problema de cilíndricas. Tá? Isso aqui não aparece sempre, tá? A gente vai ver em que circunstância aparece, tá certo? Por exemplo, né? Eu só vou ter um termo de logaritmo na função potencial se tiver uma linha de carga no eixo Z. É só nessa situação que dá logaritmo. Então, por exemplo, se eu tiver aqui esse problema, aqui, se eu enfiar aqui no meio uma linha de carga com a densidade lambda, infinitamente longa, vai ter um potencial que varia com o logaritmo de R. Vai ter uma singularidade, certo? Se não tiver linha de carga, não tem logaritmo. Tá? Aí, no caso de resolver a equação de Poisson, né? Não, mas já é a solução da equação de Poisson, já é esse logaritmo. É a mesma coisa que resolver a equação de Poisson, exatamente isso. Né? Já é a solução, tá certo? Que dá um campo que varia com sobre R, né? Que é o campo de uma linha de carga. Daquele componente por campo, né? Certo? O que mais? Considerações físicas, né? Então, só tem aqui se tiver linha de carga na origem. Se não tiver, pode tirar o logaritmo. Outra coisa, se não tiver singularidade nenhuma na origem, ou em z igual a zero, então não tem logaritmo, né? Já concordamos com isso. Aqui não tem, e não tem esse termo aqui, ó. Que isso aqui vai para infinito em r igual a zero, certo? Então, B alfa é zero. Então, você vai já tirar os termos que explodem o potencial sem ele ter que explodir, né? Fisicamente, certo? O que mais? Se for do lado de fora o problema, tá certo? Se o problema for exterior, você está resolvendo o problema de fora do cilindro. E se o potencial for finito para R muito grande, então não pode ter esse termo aqui, ó. Que ele cresce. Tá? Nem esse aqui também que ele vai para infinito. Se no potencial lá de fora ele vai para zero no infinito, não tem B0, também não tem o alfa aqui no caso. Então são essas considerações que ele faz quando resolve um problema, né, específico.
E que mais? Se todo intervalo de variação em φ for permitido, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar da telha, toda variação em φ, né? Posso variar φ de 0 a 2π e continuar variando, e o potencial tem que voltar ao valor original. O potencial em φ igual a 0, em φ igual a 2π tem o mesmo valor, certo? Então, o potencial tem que ser periódico, periodicidade de 2π. Então, esse termo aqui não pode aparecer. Porque de uma variação de 2π, isso aqui aumenta de 2πc0, no mesmo lugar. Então, não tem esse termo aqui, quando toda variação em φ for permitida. Então, são considerações que a gente faz, né, já matam umas constantes no problema. Né? Por exemplo, esse exemplo aqui, né, que o potencial é arbitrário em R igual a A, certo? Ou dentro ou fora, ele tem essa solução geral aqui, tá certo? Vamos explicar o que é cada coisa dessa. Né? Aqui são as funções cosseno de mφ, seno de mφ e cosseno de mφ. R menor e R maior é o menor ou maior entre R e A. Então, essa solução aqui vale ou dentro ou fora. Por exemplo, do lado de dentro, o menor é R, o maior é A. Então, é R sobre A. Do lado de fora é A sobre R. Então, do lado de dentro não tem R sobre A, vai para zero na origem, certo? Do lado de fora, A sobre R vai para zero no infinito. Né? Então, é a mesma solução geral. A única coisa que fica faltando aqui é as constantes. Daí o quê? Ortogonalidade. B0, quem é? É o valor médio da função, né, em R igual a A. Por exemplo, se eu fizesse esse exemplo aqui, se a minha função fosse a função... Deixa eu plotar essa função, tá? A telha, né? De 0 a π vale V. De π a 2π vale menos V. É um exemplo de função, né? Isso aqui é o potencial na fronteira, certo? Dessa telha aí, no caso. A função φ de R igual a A, φ. É essa função aqui, ó. Função degrau. A média dela dá 0. Certo? Então, para esse caso, a média seria 0. Se fosse V e V sobre 2, daí já não dá 0 a média, né? Então, então, aqui vai aparecer um termo que é o valor médio, e aparece esse termo, e cada coeficiente é facilmente calculado, porque a gente sabe a ortogonalidade dessas funções. Cada coeficiente é obtido, né, dessas propriedades de ortogonalidade. Né? Bom, aí estão os coeficientes. E o exemplo que a gente estava falando, que eu acabei de falar, é calcular os coeficientes para essa função. Fica para vocês fazerem, tá certo? Deve estar na lista, né? Para vocês fazerem essas contas, certo? Mais uma vez, essa solução aqui tem uma forma exata para ela também, usando o mesmo artifício lá da expansão do logaritmo, tá certo? Usando esses artifícios aqui, você mostra que dá essa funçãozinha aqui, tá certo? Solução exata, né? Interessante, né? Não parece ter, mas tem. Uma solução que tem uma converge para uma fórmula fechada, tá? Bom, e para concluir, como é que a gente resolve o problema de equação de Laplace, por exemplo, numericamente, né? A gente discretiza. Vou fazer um exemplo de coordenadas cartesianas, que é a forma mais simples que tem, para o Laplaciano, tá certo? Você tem um problema potencial arbitrariamente especificado em 4 paredes, certo? Em 2 dimensões. O que você faz é discretizar a região, né? Você tem aí, já está aqui discretizado, vamos fazer aqui, tá certo? Se você dividir nessa grade que está aparecendo aqui mesmo, né? Cada quadradinho desse tem uma largura W e uma altura H, né? Faz a derivada numérica, certo? Derivada no meio aqui, né? Varia x de metade para cima e para baixo. Aqui está a derivada numérica. Derivada segunda, aplica o mesmo conceito, vai dar esse resultado aqui. Certo? Por exemplo, né? X mais W sobre 2 mais W sobre 2 dá x mais W, né? Se você subtrair W sobre 2 dá f de x. Aqui, se somar W sobre 2 dá f de x, por isso que aparece menos 2 aqui. E subtrair W sobre 2 dá menos W. Então, essa derivada segunda, né,
Então, se você faz para x e y, você tem agora essa versão ou seja, d2f dx2 mais d2f dy2 vai dar, entre outras coisas, né, 4 termos da função no meio, uma da derivada em x, uma da derivada em y, vai dar 2 mais 2, 4. Tá? Vou fazer w igual a h para ficar fácil. Bom, eu fiz diferente aqui, tá certo? Então, por enquanto, está dando isso aqui, né? Então, se você fizer igual a zero, você vai ter a função no ponto central, essa média aqui, tá certo? Tem mais termos aqui, né? Essa média aqui. Certo? É um tipo de média, né? Se eu faço h igual a w, fica mais fácil, né? Então, você vai ter esse fator, bota em evidência, w mais h dá 2 vezes, dá 4 embaixo. Então, é um resultado simples, né? O potencial no centro da grade é a média dos valores vizinhos. Professor, isso é como se fosse o método da diferença infinita. É, diferença infinita, exatamente isso. Né? É isso que a gente faz, né? É a média dos potenciais vizinhos. Simples, né? Em outras geometrias, esfera fica mais complicado. Né? Tem até problemas que acontecem, tem que tomar cuidado. Mas aqui é bem simples, tá certo? Então, o algoritmo é fácil de fazer, né? Para você fazer um problema desse, tá certo? O que você faz... Tem aqui o pseudocódigo, tá certo? Vocês verem, né? Aqui você tem intervalo A é a largura da região e B é a altura. Divide aí igualmente, tá certo? M termos e N termos. Aqui são as coordenadas x e y, né? Você faz uma matriz, tá certo? Inicializa o potencial na borda da região. A primeira linha é uma borda, a última linha é a outra borda, né? Numa dimensão, a primeira coluna é uma borda e a outra linha é uma borda. Isso aqui fica parado fixo, né? E essa matriz vai variando os termos internos, tá certo? Eles vão sendo atualizados até o problema convergir. Você bota zero em todo mundo, certo? E calcula, né, usando essa formulazinha. Você atualiza isso aqui com a média dos 4, o próximo igual a média dos 4, atualiza todo mundo, termina, compara a nova matriz com a anterior, né, e define o erro aí, subtrai a matriz e vê a maior variação possível. Quando essa variação máxima for menor do que um certo valor, para. Então você vai atualizando, certo? Usando a formulazinha, né? Atualizando a parte interna da matriz até convergir. Isso converge e dá uma solução perfeita, certo? Até melhor do que a expansão em série. Porque ela é suave, tá certo? Fica suavizada, né? Então, isso aqui é bem simples de rodar, não é? É bem fácil de fazer, certo? Para resolver o problema. Se eu inicializar, por exemplo, em vez de zero na matriz, colocar os valores, por exemplo, de um desses potenciais, pode ajudar... Talvez, pode. Pode ser mais rápido. Acho que não. Porque ela vai se ajustando, né? Porque o potencial tem que se ajustando internamente. Né? Até como a parede está segurando, tá certo? Então ele vai se ajustando até ficar consistente o resultado. Né? Agora tem técnica de relaxação que faz com que isso vá mais rápido, né? Mas assim, o método feijão com arroz também é rápido. Você pode colocar, por exemplo, quando você vai atualizar essa matriz, você já calculou naquela interação. Exatamente. É assim que se faz. O certo é isso. Você não espera terminar, não. Já vai atualizando todo mundo, tá certo? Então vai mais rápido, né? Certo? Ok, pessoal? Então paramos aqui.